Olá, pessoal. Estamos de volta para o nosso podcast Mulher Direcionada com Marli Albuquerque. Um ótimo dia para você, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Não sei em que momento você está vendo esse episódio, o nosso primeiro episódio de 2025. E com certeza teremos momentos aqui maravilhosos, onde estaremos tratando de conteúdos para edificar a sua vida, ou pessoal, ou profissional, ou espiritual. E vocês sabem que eu sempre prezo em trazer aqui a nossa base bíblica, as palavras que vêm direto do trono de Deus. Tivemos pessoas maravilhosas o ano passado e esse ano não é diferente. E eu estou muito feliz porque o início da jornada de 2025 foi assim gratificante, onde eu só tenho a agradecer a Deus pelo lançamento dos dois livros que vocês estão vendo aqui e também do foco e decisão que eu já apresentei para vocês. Então, sejam bem-vindos, que vocês assistam esse vídeo com o coração aberto, querendo muito entender sobre a essência de Deus, sobre quem é Jesus, porque hoje nós vamos estar falando de Jerusalém. E não tinha como eu falar de Jerusalém sem trazer alguém que tem uma larga experiência com esse lugar. É o meu amigo em primeiro lugar, que antes dele se tornar pastor e bispo, nós tínhamos uma amizade. Bispo Newton, boa tarde. E muito obrigada por estar aqui comigo, para a gente estar vivendo, né? Eu especialmente trouxe essa imagem aqui, foi a nossa viagem em 2016. E raramente eu olho essa foto e não me emociono, não choro assim. Hoje eu não posso chorar. E eu vim preparada para não chorar, viu, gente? Mas é uma foto que marca assim uma virada de chave na minha vida, Amém. né? E foi um momento muito especial. Então, antes do Senhor se apresentar, eu queria que você orasse, né? Amém. Por nós, por todos nós, tá bom? Amém. Obrigado, Lica. Vamos orar, pedir ao Pai que nos abençoe nesse dia, né, nesse podcast abençoado, onde vamos falar de coisas que com certeza marcam a nossa vida, marcou durante toda a história e é por onde a gente tem os olhos fixos lá, né, Sim, em sim. Jerusalém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, te louvamos, porque tu és o motivo, a razão da nossa existência. Amém. Se estamos aqui nesse lugar, nesse momento, queremos tributar, ó Deus, a nossa adoração a ti, porque todas as coisas procedem do Senhor. E Amém. sem o Senhor, nada podemos fazer. Amém. Pai, eu quero te agradecer profundamente pela vida da tua filha, Marli Albuquerque. Ó Deus, por esse trabalho tão lindo de trazer a seus ouvintes temas tão relevantes, temas que nos levam à reflexão, ao entendimento melhor da tua palavra e de aprender mais de ti. Que essa Amém. tarde, Pai, seja recheada de palavras que venham diretamente dos céus, porque não temos dúvida que o Senhor já está presente aqui no nosso meio. É a tua Amém. palavra que nos garante que onde estiverem dois ou três reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente no meio do teu povo. Te Amém, damos a Deus. honra, Pai, a glória e o louvor para todo sempre. E é em tuas mãos que apresentamos esse podcast, certo? Ó Deus, que todos que ouvirão, ó Deus, serão marcados, sobretudo, porque cremos que em falar da tua palavra, o autor da palavra, ó Deus, já se encarrega de completar a obra. Amém. Obrigado nessa tarde, te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, meu Deus. Que bênção. Então é isso, gente. Nós vamos começar aqui, né? A gente vai tentar viajar um pouco por Jerusalém, um lugar que eu sinto saudade. Uhum. É uma saudade diária, né? Trouxe alguns elementos aqui que tem um pouco a ver com Jerusalém. Eu ganhei esse tablet da nossa pastora Zumira. E aqui temos a arca e a menorá. Com certeza o bispo vai dar uma pincelada aí.
nesses detalhes de Jerusalém para a gente. Mas se apresente, meu bispo. Fique à vontade aí, fale um pouco de ti, da sua jornada. Você tem um tempinho aí para falar a respeito da sua vida. Fique à vontade. Ok. Então, meu nome é Newton Cardeal de Lima, sou pastor auxiliar no Ministério Internacional da Península de Itapajipana, debaixo do cajado e da liderança dos meus apóstolos Laurito e Evanilde Belmonte. E há 40 anos eu faço parte desse ministério e desde 97, né, eu faço parte da equipe pastoral do qual tenho contribuído até os dias de hoje. E na igreja eu tenho sido a pessoa que exerce o trabalho na gestão ministerial, né? Então, trabalhamos junto com os ministérios que auxiliam no desenvolvimento do andamento da obra do Senhor da igreja, né? Como louvor, a dança, a recepção, todos os trabalhos voltados ao culto ao Senhor. É uma área que o Senhor tem nos dado a graça de trabalhar e de exercer junto à nossa igreja. Que bênção. Filhos? Sim, 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 sim. Importante, né? Casado há 20 anos com uma lindíssima esposa, minha esposa Sueli, cardeal, e dois filhos lindos, maravilhosos, presente de Deus, né? Amém. Esdras, cardeal, e Esté, cardeal também. Então, um príncipe e uma princesa para coroar a nossa família. É isso. Assim, eu acompanho, né, a vida do bispo há um tempo, 30 anos só. Desde que me converti, cheguei em Itapajipe e estamos lá, né, no mesmo lugar, adorando ao Senhor, servindo. E isso é uma honra. E nós tivemos, gente, a oportunidade. O bispo, ele foi apresentado a Jerusalém de alguma forma, né? Então, eu quero, bispo, que você fale aí pra gente, né? Como foi essa apresentação? Não assim, aquela apresentação bíblica, mas como foi o seu primeiro contato com Jerusalém? E aí você já pode passar também para esse ponto, né? De como foi o seu primeiro contato. Você soube e de repente você teve um contato com Jerusalém, consequentemente, foi a sua primeira viagem, né? De verdade, Então, fale verdade. aí pra gente. Liga, nosso primeiro contato com relação a Jerusalém foi muito interessante, porque é, a verdade é que eu fui criado, né, praticamente dentro da igreja, porque minha mãe nos consagrou no altar e nos levava, né, ainda criança, e, e aquilo que a Bíblia fala, né? Provérbios 22:6, ensina o menino o caminho que deve seguir, até quando for velho não vai se desviar dele. E mesmo no momento em que, talvez ali na minha fase de idade, da adolescência, dos 9 até os 14, 15 anos, que eu não estava frequentando, né? Não estava ainda servindo ao Senhor, eu lembro que em uma conversa com um amigo, um vizinho, aí falavam-me de Jesus, né? E eu achava que o lugar por onde Jesus havia passado já não existia mais. E ele falou assim para mim: não existe, né? É lá no Oriente Médio. Eu disse: é. Ele disse: é. E desde ali, realmente, ainda criança, eu lembro assim que me acendeu assim uma vontade, um desejo, porque quando eu assistia todo filme que falava a respeito de Jesus, né? E sempre naquela época de Semana Santa, né? Sempre se mostra o filme onde fala um pouco da vida, da crucificação, ressurreição de Jesus. Então aquilo ali me chamava muita atenção. E quando esse amigo, né, o vizinho, eh, que até hoje mora lá próximo de mim, ele falou, aquilo ali realmente começou a acender um pouco a chama, mas algo que realmente me despertou. Mas no momento que eu aceitei a Jesus,
fiz uma aliança com o Senhor por volta de 15 para 16 anos. E ali, tudo que a gente vê na palavra, na Bíblia, aquilo ali começou a me chamar muita atenção, me despertou muito. Então, é, desde ali, é, o queimou no coração só aumentava, né? Eu tinha assim esse desejo, essa vontade de realmente conhecer, né, cada pedacinho daquele lugar que eu via na Bíblia. E eu lembro muito que quando eu ingressei no seminário, né, Seminário Batista da Bahia, é, e ali eu tive contato com uma professora, né, hoje a nossa querida apóstola Iraci Casais, né, Uhum. professora de hebraico bíblico. E ela fazia da aula assim um momento de uma exposição que mais parecia um culto, né? E quando eu comecei a ter contato com as letras hebraicas, né, e buscava me aprofundar, aquilo ali só foi aumentando. Então foi aquele amor que vai aumentando paulatinamente. Então essa foi a experiência. Até que em 2005, a igreja resolveu me enviar para Jerusalém, né? Então a igreja me presenteou, né? E, e, e pagou, né, todo o pacote e eu fui pela primeira vez ali conhecer o lugar que para mim era um grande sonho. Eu lembro que antes de pisar em Jerusalém, eu lembro de um processo seletivo de uma empresa. Eu lembro que no momento da integração, isso aí me chama muita atenção. No momento da integração ali com novos Uhum. funcionários, estávamos em uma sala, éramos em torno de uns 40 mais ou menos, que estavam ingressando na empresa, e a psicóloga fez assim um momento, né, uma dinâmica, e ela disse, deu um papel, uma caneta e mandou que nós colocássemos ali os 3 maiores sonhos, né? E aí eu parei e disse, meu Deus, quais são os meus maiores sonhos? Na época eu não era casado, era solteiro. E aí eu parei e disse, quais são os meus maiores sonhos? Só que ela mandou não escrever, mas desenhar, né? Ela disse, desenhe os seus maiores sonhos. Eu disse, aí eu disse, olha, meu maior sonho, o sonho da minha vida é ver Deus face a face. Como é que eu Como vou é que desenhar desenha isso, né? isso, né? E aí depois eu disse, o segundo sonho é casar. Eu não era casado, né? E o meu terceiro é conhecer Jerusalém, conhecer Israel, né? E eu lembro que quando e depois ela chamava para cada um dizer o porquê. E aí eu tive a oportunidade de poder explicar, de falar. E todos ficaram olhando, né? O quanto que aquele momento ali foi importante. É tremenda, né? Eu acredito que é um chamado, né? Eu conheço Verdade. pessoas que dizem assim: ah, eu acho Jerusalém maravilhoso, mas eu não tenho vontade de ir. Sim, Outros dizem até que têm curiosidade, mas ultimamente, né, por conta dos acontecimentos, já não sentem mais tanto desejo de chegar até lá, né? Por isso. questão de segurança mesmo. E eu sempre quis ir, né? E com a chegada da visão, com aquele movimento todo, né? Que a igreja estava em viver as festas bíblicas, eu sempre dizia assim, meu Deus, assim que meus filhos estiverem um pouco maior, eu quero ir em Jerusalém, porque a minha preocupação era ficar 15 dias longe deles, pequenos, né? E até que chegou o momento que Deus, com todas as lutas, Amém. me permitiu pisar, mas eu ainda quero voltar, Com certeza, com né? certeza. Voltar em Jerusalém madura, diferente, com outra visão, né? Com algumas coisas que eu sonho em fazer lá. De repente um podcast leva o Gilson, Olha, pega o Gilson com o equipamento dele, paga a viagem dele, né? Mas quando o Senhor chegou em Jerusalém, que foi que te impactou, né? Esse momento aqui em suas viagens, sua viagem, qual o dia e o local que mais te marcou e por que ele te marcou? Porque a gente sabe que você fez já várias viagens, viu, gente? O Bispo Nilton já esteve em oito Jerusalém vezes, 8 vezes, né?
Então, é muita coisa, é muita experiência, porque eu tenho certeza que cada estação é um Isso. acontecimento, né? Uhum. Mas deve ter algum assim bem impactante, né? Que foi um dia, um local, um momento lá Isso, que te isso. marcou. Lica, eu costumo dizer que está no cenário da história, né? Que é assim, a Bíblia, a gente entende, né? Que a história, ela foi dividida, né? Em duas eras, antes de Cristo e depois de Depois. Cristo, né? E então a pessoa que mudou a história, que dividiu a história no meio, ele andou por aquele lugar. Então, e quando a gente olha na Bíblia, na palavra de Deus, a gente vê o quanto é recheado de manifestações tão maravilhosas, né? Na pessoa de Jesus com relação a Jerusalém. Isso sem falar de profetas, né? De outras pessoas, dos apóstolos, pessoas que também por lá passaram. Porém, a minha experiência, é, na primeira vez, meu primeiro contato, né, em Israel foi muito interessante, porque antes de chegar em Israel, passamos 3 dias no Egito, né? Então, viajamos direto para o Egito e muito marcante, né? Por sinal, é lá no Egito que fica o Sinai, né? Que é um dos momentos mais aguardados de todas as caravanas. Foi Uhum. muito, muito, muito especial, né? A passagem pelo Egito, tudo, aquela coisa toda. Mas o ápice, né? O momento tão aguardado era pisar, né? Em Em Jerusalém. Jerusalém, né? E eu lembro que a gente estava no Egito, né? Foi aqueles momentos muito marcantes, né? Conhecemos vários lugares, que por sinal, lugares bíblicos também. Mas chega um momento que a gente chega na fronteira, né, do Egito com Israel, pelo sul de Israel, a cidade de Eilat e a cidade egípcia, a cidade de Taba, a última cidade. E, e aí a gente passa né, é, pela imigração egípcia, aí tem um percurso até chegar na imigração israelense. Mas eu lembro que nesse percurso, quando eu olhei para cima que comecei a ver a bandeira de Israel tremulando, o coração começou a bater mais forte, né? Eu disse, meu Deus, é um sonho que vai se realizar, né? E, e quando nós adentramos ali que eu pisei, ali foi dizendo assim, um sonho foi realizado. Eu estou pisando na terra de Israel, né? A terra santa, a terra sagrada, a terra que, como eu falei aqui, né, na pergunta anterior, que me acompanhou desde a minha infância, né? Mas Lica falando assim de um local e foram muitas emoções, né? Foram cerca de 10 dias, é, praticamente andando é, em toda a extensão, todo o estado de Israel, ele é um pouco menor do que nosso menor estado brasileiro, que é Sim, Sergipe, né? Então, em 10 dias, a gente consegue ter a facilidade de percorrer em vários lugares, vários né? lugares, né? Cortar praticamente o país inteiro. Mas Jerusalém é Jerusalém, né? E, e o primeiro momento ali que me marcou em Jerusalém foi quando nós fizemos o percurso da, eh, da Via Dolorosa. Então, na Via Dolorosa, a gente começava a fazer o percurso, que está dentro da cidade velha de Jerusalém, e, e a maior parte é um bairro árabe, né? E quando nós e hoje é muito um comércio muito intenso, né? Sim. Você vai lembrar, né? Ali, Portão de Jaffa, Uhum. tal. E eu lembro que o guia, né? Falando, olha, aqui Jesus, né? Sofreu aí foram falando dos flagelos, né, que Jesus foi sofrendo. E, e eu vendo assim aquela movimentação, muita dispersão, e aquilo ali realmente não estava me chamando muita atenção, né? Estávamos dispersos, o guia, né, explicando, falando e tudo. Mas eu lembro que chega um momento que eles conservaram umas pedras
que são datadas de mais de 2.000 anos atrás, né? Hum, E aí aí o guia falou assim, pare um pouquinho, nós paramos, e ele disse, olha onde vocês estão pisando. Aí quando eu olhei, a gente percebia que eram pedras que já estavam destoava das das demais, né? outras. E quando ele disse essas pedras, né, elas já foram verificadas, né, já foram, né, a arqueologia já comprovou que elas são de mais de 2.000 anos atrás. Então vocês estão pisando exatamente no mesmo lugar que certamente Jesus pisou, certamente pode ter, né, no peso da cruz pode Caído. ter caído e tal. Aí esse momento ali foi um momento assim que eu não aguentei, né? Aí quando eu via nos meus pés as pedras, imaginar que por ali Jesus passou, a emoção é muito forte, né? Então esse momento assim foi um momento assim, mas muito, muito, muito marcante. E só mais um momento que me parece que nessa mesma noite teve início a festa de tabernáculos, né? Hum, A abertura foi em frente aos muros da Cidade Velha e eu lembro que um dos irmãos, né, que iniciou o culto da festa de tabernáculo, ele, que em Israel chama Sucote, ele disse, ele leu um salmo, né, um salmo de Davi. E ele, quando acabou de ler esse salmo, ele fez assim: quando Davi escreveu esse salmo, ele certamente estava ali. Aí apontou para a janela da cidade de Sião, né? E sim. ali a gente vê assim a Bíblia saltar diante dos nossos olhos, né? Então Davi estava ali, né? Então esse ali, esse aqui, pisar no É, lugar é algo que não tem preço. e é assim, né? Aí tu vai falando, eu vou voltando lá, né? A gente, quando já esteve também, traz as nossas experiências. E eu lembro que eu na viagem, tudo foi muito importante para mim, né? Mas o Mar da Galileia para mim foi, Ah, sim. Lá na Galileia. né? É. Cada um tem assim uma experiência, né? Mas Uhum. quando eu disse, eu me vi lá, eu disse, meu Deus do céu, eu tô aqui mesmo. E são experiências que a gente não esquece. E assim, sabe, pessoal, alguém me perguntou assim, ah, tu já foi para Jerusalém? Eu disse, já. E como é? Eu disse, até hoje, se eu colocar o pendrive na televisão para ficar vendo as fotos, não tem como não se emocionar, Verdade. como não sentir a presença de Deus, viver uma experiência com a Bíblia, né? E aí a gente vai. Mas aí, né, eu já vou até pegar esse gancho aí seu. E qual a passagem da Bíblia que você vê se soltar nos seus olhos nos dias de hoje, né? Em Jerusalém. Dias de hoje, porque a última viagem foi quando? Ano retrasado, Eu né? ano retrasado, Ou foi. foi ano passado? Não, ano Não, foi retrasado, retrasado. 2023. E 3. Isso. Então, que passagem assim da Bíblia você tem assim como, meu Deus, é isso aqui na Bíblia. Não consigo olhar para esse lugar e não ver isso como se eu estivesse vendo a cena agora. Uhum. Então, são muitos São momentos, muitos, são né? vários, Até né? a professora foi até É muito rígida aqui nessa verdade. pergunta. Você falou do Mar da Galileia, né? Então, ali também é um cenário, né? Porque Isso. por ali Jesus andou sobre o próprio Mar da Galileia. Foi ali que o barco, né, opa, o barco estava tão revolto e tudo, e Jesus deu ordem para que acalmasse. É Sim. um cenário fantástico. Mas, Liga, antes de falar o texto, eu queria, assim, deixar claro para os nossos ouvintes, né, que quando a gente fala da nossa experiência de Israel, a gente não fala como miticismo, né, Sim. como algo, como muitos pensam, né, que só é abençoado quem vai lá, né? Não. Que não, né? Mas é a história, É né? isso É a mesmo. gente valorizar algo que realmente nos chama muito a atenção. A gente entende que o Senhor, Ele está, né? Em todo lugar, Ele está em nós, Sim. Ele habita nas nossas vidas.
E eu sempre deixo, eu gosto sempre de colocar isso porque quando a gente vai até divulgar, né, falar, chamar as pessoas, né, para subirem a Sião conosco, Sim. às vezes as pessoas sempre comentam, né, às vezes eu percebo muito como se fosse algo que, né, é, Como algo se fosse místico, uma regra, né? isso, uma regra, alguma coisa, né? A gente deixa claro que não, é viver uma experiência, né? Sim. E que não é turismo, né? Apenas, embora é um país lindíssimo, mas é uma imersão, né? Espiritual, cultural, impressionante, né? Então, eu gosto muito de frisar, deixar isso claro, para que todos os ouvintes, né, possam entender que esse momento que é tão especial. Mas quando a gente vai para a Bíblia, Lica, se a gente ler assim o Novo Testamento, a gente vai ver assim Jesus é, de uma forma assim muito clara, né, em todos os momentos, né, fazendo com que as experiências ali vivenciadas marcassem muito. Porém, no Antigo Testamento são textos assim que me saltam muito, né? Como você falou assim, né? Qual é o texto assim que salta? Então, é, quando Isaías, no capítulo 40, ele nos convida a consolar, né, o povo, né? Consolai o meu povo, Isaías 40. E no Salmo 122, no verso 6, é, o Senhor ele está ali nos chamando, né? Orar pela paz de De Jerusalém, Jerusalém. né? Prosperarão aqueles que te amam. Então, há um chamado do Senhor para amar aquela cidade. Há um chamado do Senhor para orarmos pelaquela cidade, intercedermos pelaquela cidade, né? Então, e a gente vê que Israel foi a nação escolhida para dali nascer o Salvador do mundo, né? Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele mesmo diz à mulher samaritana que a salvação vem dos judeus, né? Então Deus escolheu aquele povo e através daquele povo a graça chegou até cada um de nós. Então, é, poderíamos falar aqui vários outros textos, né? Mas esse texto, quando o próprio Senhor ele nos chama a orar pela paz de Jerusalém, né? E aqueles que amam Jerusalém, o Senhor vai fazer próspero, o Senhor vai estar abençoando, porque é o lugar, né? Aonde a nossa herança está ali. Só fazendo um paralelo, nós tivemos recente, né? Aqui em Salvador, eu lembro que o show de nossos conterrâneos, né? Primeiro foi Caetano Veloso e Maria Bethânia, os irmãos, né? Veloso. E depois, por último agora, de Gilberto Gil. E eu estava vendo assim uma matéria no portal, não lembro qual portal estava ali na matéria, e eles estavam falando, né, da gratidão que a cultura brasileira deve, né, a, a esses cantores, né, que me parece que um deles está fazendo sua última turnê, né, Milton Nascimento. é, a última turnê e tudo, então tá falando assim da gratidão que nós devemos ter por eles e tudo, e eu lembro que essa jornalista, ela disse que não podia faltar, né? Ela disse: eu não gosto de show em estádio, mas eu não podia faltar a esse show, porque ali estava, né? A expressão da cultura, né? Do nosso estado, do nosso país, que tanta contribuição deu ao povo brasileiro, né? Se Sim. referindo à questão da música popular brasileira. Então, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha hoje para Israel, para Jerusalém, a gente não pode esquecer da contribuição espiritual, Sim. cultural, né? Até mesmo de civilização, né? Sim. Porque a nossa cultura hoje é baseada, né? na, na, é, na cultura judaico-cristã, né? Então nós fomos educados, criados exatamente debaixo desse prisma, e isso nos leva a ter eu digo até uma dívida, né, de gratidão, exatamente por tudo que nós adquirimos de lá.
Acho que 70% da população do mundo, É né? verdade, Por verdade. aí, né? Isso mesmo. E assim, falar de Jerusalém, né? Como o senhor falou aí, não é uma questão mística e nem apenas religiosa, é uma questão, é, eu vejo assim, real do mundo. Sim, E a própria história está aí para contar, né? isso. As cruzadas, os bizantinos. Pesquisem, pessoal, vão realmente entender o que a cidade de Jerusalém tem de peso sobre o mundo, porque tem toda uma história, porque tantas pessoas interessadas, né? Em um lugar tão Isso. pequeno. A gente vê assim, no começo, quando Davi chega ali, é um lugar cercado de muros, não era um lugar, né? Que a gente pode dizer assim, ah, é uma cidade como São Paulo. Não, não, Uhum. não é, né? Isso. Então, assim, de a gente entender. Mas a gente não vai deixar de confirmar de que é Isso. um lugar escolhido por Deus, Verdade. né? Uhum. Tanto sim que toda a trajetória bíblica, a culminância de todas as coisas, vai acontecer justamente em Jerusalém, né? Jesus nasce em Belém, se Isso. cria em Nazaré, Isso. mas vai cumprir o ministério Em em Jerusalém. Jerusalém. E a profecia, né? É que ele voltará fisicamente no Lá. Monte das Oliveiras, né? E é aí que a gente entra agora, né? Nas portas de Jerusalém. Aham. É, tem a Porta Dourada, né? Sim, Eu sim. já assisti vários podcasts e vídeos, né? Sou muito curiosa e gosto. Uhum. A Porta Dourada está fechada, tem um porquê. Acho que foi os cruzados que fecharam. Salatino, alguma coisa É, desse tipo, né? isso, Quando verdade. invadiram Jerusalém, Aham. eles fecharam, mas é uma porta profética, A porta profética. né? Muito profética. Mas assim, sei que a gente não vai ter tempo aqui, gente, de falar de todas as portas de Jerusalém. Na sua essência, a gente pode voltar depois para falar sobre essas portas. Me remete até um encontro específico. Isso. Lembrei disso também aqui Lembrou agora. dele, né? Lembrei. Um encontro maravilhoso. Então, assim, a gente pode voltar depois e falar sobre as portas, mas, né, eu acredito que você tem algumas que você possa falar, assim, da gente, né? Porque são 7, se não me... 7, Hoje são 8, né? 8, né? 8 que então tem ali Portão de Damasco, Porta dos Já, Leões, de Jaffa, é, tem um chamado Portão do Lixo, lixo, é, isso. Bem é, e você interessante. citou a Porta Dourada, né? A Isso. Porta Dourada, ela tem assim um significado muito especial, porque é por ela que o Messias, né, vai adentrar. Quando a gente lê ali o Salmo 24, e ali o salmista ele está fazendo, né, uma expressão, né, é, falando exatamente desse rei que vai entrar pelas portas. E a história ela é bem interessante porque sem saber, né, você falou dos cruzados, sem saber, Sim. a profecia ele está se cumprindo, né? É. Porque por aquela porta só ele vai passar. E interessante que hoje, né? Hoje, na frente dessa porta dourada, tem um cemitério muçulmano, né? Hum, E aí, esse é o grande detalhe esse é o ali, grande né? detalhe, porque, porque eles entendem que o Messias, ele não toca em cadáver, né? Sim. O Messias, ele não pode tocar em algo morto. E aí, o que fica da lição é que o nosso Senhor, né? O nosso Messias, nosso Senhor Jesus, ele é a ressurreição e a vida, né? Então, como ele falou lá para Lázaro, né? É, mandando Lázaro sair para fora, mas na verdade ele falou foi para as irmãs de Lázaro, né? Eu sou a ressurreição e a vida, né? João 11:25. Então ali ele deixou claro isso, que aonde ele chega, a vida vai brotar. E na vinda do Senhor, é, os mortos ressuscitarão, né? Então, o que hoje é um cemitério, ele vai deixar de ser, né?
porque os mortos vão ressuscitar e ali o Messias vai entrar Vai pela entrar. porta dourada de Jerusalém, né? Então, esse é o grande significado que nós temos hoje, entendeu? Eu não entendi muito bem, não. Ô, gente, eu vou abrir um parêntese aqui, viu? Porque esse vídeo não vai ter cortes. Só para eu receber a informação do meu técnico. Diga, meu bem. Ainda ainda temos 34? Ah, sim, tá bom. Então, gente, voltando aqui, né? Temos tempo, viu? Vamos lá. Falando dessas portas, essa porta é, dourada, ela fica de frente para um lugar muito especial, né? Não tá aqui Isso. no script, mas eu vou botar, já que temos aí 20 e alguns minutos, né? Aham. É, Getsemane, né? Isso, isso. Fica bem. Se não me falha a memória, né? Ele tem o Monte das Oliveiras Veiras, em isso, fica cima. mais em cima, né? Isso. E é exatamente o monte lá em Atos 1, né? A gente vê que em Atos, quando Jesus eles caminham com discípulos até o Monte das Oliveiras, e ali ele né, assunto aos céus à vista de todos os discípulos, né? Enquanto os discípulos Sim. estão olhando, aí um anjo diz para ele, né? Varões galileus que olhas para cima, né? Porque da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Então, o Senhor desce no Monte das Oliveiras, né? E logo abaixo tá lá o jardim do Getsemane. Tem um vale chamado Vale de Cedron, né? Que está entre o jardim do Getsemane, o Vale de Cedron, e logo após está o muro da Porta Na Porta Dourada. Dourada, Isso, isso. entendeu? E Então, assim, né? O Getsemane, né? Getsemane. Getsemane, chique. É, tem uma analogia, um paralelo ali, né? Que foi o lugar onde Jesus foi moído, praticamente começou ali todo o momento de dor de Uhum, Jesus e ter ali os pés das oliveiras, que é a questão da prensa do azeite, né? Dá para isso. você falar um pouquinho aí? Estamos prestes a chegar à Semana Santa, né? É, E com certeza esse assunto vai ficar mais latente, né, nas mídias, por vários lugares terem uma forma de lembrar dessa data, né? Tem como falar aí um pouquinho, fazer esse paralelo aí? sim, do Getsemane, né? É, Então, Getsemane é uma experiência marcante, né? é verdade. Então, nós lembramos que foi ali que Jesus teve, né? Aquele momento de dor, de agonia, né? Os momentos finais, Uhum. quando até gota de sangue ele expeliu, né? Durante aquele tempo. Mas ali tem um significado muito grande, né? Porque o Getsemane, ele significa prensa, né? E, e ali tem justamente uma grande oliveira. E a gente sempre ouve, né? Que exatamente da mesma forma que a oliveira, ou melhor, a azeitona, né? O fruto da oliveira, ela é prensada, ali aconteceu também com Jesus, né? E o interessante é que quando a oliveira ela é prensada, ela dá, ela dá o óleo, né? O azeite, e esse primeiro azeite exatamente representa, né? O Espírito de Deus, né? Que é a presença dele nas nossas Uhum. vidas. É, a gente aprende também que o que sobra desse azeite, né? É utilizado para fazer sabão, né?
Então significa que Jesus é aquele que limpa, né, o pecado do mundo. Então, então ali a gente vê assim um significado profundo com Com relação a relação todos esses a isso. detalhes, né? Que bênção, né? Tudo na Bíblia é assim, muito intencional, né? Muito, muito, Tudo muito. muito intencional. Mas vamos seguir, daqui a pouco a gente já está chegando ao finalzinho. Mas antes das considerações finais, que eu quero assim, bem robusta, Eu acho que eu estou sendo assim prolixo nas respostas, né? não, tá Tá tudo bom? maravilhoso. O Monte Sinai, né? Essa imagem aqui, a gente está na Jordânia, Isso. onde era o Palácio de Herodes, né? E aqui, pessoal, é o mar da Galileia, né? O Mar Morto, Mamorto, Mar Morto. mamorto, é. E lá já é Israel. Então a gente estava aqui É, de frente para a Terra Santa, né? isso, isso. E essa descida aí, eu não sei nem quem foi que bateu essa foto, viu? Alguém bateu É, aí. E me pegaram aí nessa foto com o Bispo Newton. Mas assim, né? A gente já tinha passado pelo Monte Sinai aí, né? Quando eu fui para nessa viagem. isso, isso. Eu tive, gente, a experiência de subir o Sinai, que foi assim, ao mesmo tempo emocionante, ao mesmo tempo cômica. Eu vou contar rapidinho aqui, né, para dar uma quebra de start. Eu cheguei, o Bispo Nilton não foi, né? Não foi. Foi o outro bispo que foi responsável, não Foi, foi? Se foi isso ocupou no mesmo. hotel, Aham. com o apóstolo. E aí, gente, a gente chegou lá, né? Incrível, nós não fomos de madrugada, né? Foi tudo diferente para eu subir esses sinais, gente, que bênção. E quando a gente chegou lá, eu não estava bem quando eu viajei, eu estava com anemia com hemácias de 7, né? De hemoglobina, estava com 7 de hemoglobina. Eu passava mal, mas não sabia que era anemia crônica. E aí eu tô lá para subir o sinal. Aí a gente começou a subir, Sócrates estava perto, o bispo também, uma outra irmã, a bispa Zenaide e tal. Aham. Quando chegou na primeira parada, eu disse, gente, eu não vou conseguir, não. Eu não vou conseguir subir, eu não estou me sentindo bem. Eu me joguei em um banquinho e aí veio o menino com o camelo. Aí o menino ficava, tem dólar, tem dólar. E a gente sem entender, eu meio zoada. Daqui a pouco me despertou meu lado, assim, de quem sabe inglês, entre aspas. E ele, tem dólar, tem dólar. E ele estava cobrando US$ 25 para subir com o camelo, né? E ele batendo, aí ele bateu em Sócrates, Sócrates olhou assim, e aí eu, Sócrates, ele está dizendo que o camelo é US$ 10 para subir. Aí Sócrates, então tu vai subir de camelo. Ah, Aí chamou este camelo, meu Deus do céu, eu subi no camelo. Quando o camelo ficou em pé, que eu olhei para baixo, eu digo, meu Deus, tem uns 3 metros daqui para baixo. é. E aí o menino, gente, pegou a cordinha, deu 2 voltas no pescoço do camelo e subiu. E aí vai o camelo me levando. E esse camelo indo, e eu ficava, Sócrates! E nada dele me ouvir, porque eu já estava longe, porque o camelo vai, né? É, verdade. Aí o camelo chegou em um dado momento assim, gente, que ele foi passando pela beira. Aí o meu pensamento, eu tinha tido trombose em 2016 e viajei assim mesmo, né? Com orientações médicas, é claro. Aí eu pensava cara, na minha cabeça, meu Deus, eu não vou morrer de trombose, eu vou morrer de camelo, porque esse camelo vai desabar aqui. Lá embaixo os negócios tudo pequenininho, eu subi no Verdade. sinal de camelo, mas graças a Deus eu cheguei lá, consegui chegar lá em cima com esse camelo, que luta, eu tava com medo do camelo, e o camelo lá fazendo o papel dele, e depois eu soube que eles são treinados, né? E É, esse movimento de 2 cordinhas, dá passar a volta 2 vezes, é sinalizando a ele que ele tem que fazer aquele trajeto. Mas ninguém me disse isso, né? Só me largaram lá no camelo e eu subi. Mas glória a Deus, viu? Foi uma experiência assim indescritível. Mas eu quero saber verdade. da do senhor. A minha foi meio, né, atípica. Mas me conte aí. Ah, o Sinai é um dos momentos assim mais esperado, né? Da nossa viagem. Sinai está no território egípcio, né? Egípcio. E, e da primeira vez que eu subi o Sinai, eu já subi outras 4 ou 5 vezes, já perdi as contas também.
mas na primeira vez foi assim algo muito marcante, né? Os irmãos sabem que o Sinai é um monte também chamado de Horebe, né, na Sim. Bíblia, que é o monte aonde Moisés teve as maiores experiências com Deus, né? Então, a tábua da lei foi dada no Monte Sinai, né? Deus é, desceu, né? Lá em Êxodo, me parece que 19, o Senhor ele desce, né, no cume do Monte Sinai e ele faz a sua voz, né, audível diante de todo Israel. E, e a Bíblia até fala que o monte ele fumegou, tamanha a manifestação da glória de Deus. Então, esse monte é indescritível, né? A sua experiência de estar naquele lugar, de subir, é fantástico. É, eu lembro que você falou do horário, né? O nosso grupo começamos a subir por volta de 1h, 1h30 da madrugada. Viajamos assim uma hora, a gente passou o dia todo viajando, né? Saímos lá do Cairo, No capital do Cairo. Egito, bem cedinho, aí atravessamos o deserto quase inteiro, né? E a gente até cruza continentes, né? Porque o Cairo, né? A região ali do Egito tá. O Egito ele tá parte dele na África e parte na Ásia, né? Então a gente faz esse percurso de ônibus e é uma viagem que deu em média umas 12 horas. Então chegamos no hotel já por volta de 19 horas. Só foi o tempo de jantar e descansarmos um pouquinho até Subir, meia-noite. né? Aí a gente se encontrava e depois seguia até o pé de Santa Catarina, né? Onde É isso. hoje. E ali subiu o Sinai. Foi uma experiência assim marcante, né? E então subindo pela madrugada, a gente só vê subida, tá subindo, 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 por muita gente. Subimos, quando alcançamos o cume do monte, que é assim a realização, né? A gente está subindo, o desgaste é enorme, porque não é uma subida regular, né? A gente tá, Vai. vai, é, é, é pedra, é uma coisa e subir no monte, mas quando a gente chega lá, são várias emoções, né? A gente ter alcançado assim ter se desafiado, né? A É si um mesmo. desafio. É um desafio. Eu mesmo levei em torno de umas 4 horas para poder chegar até o cume do monte, né? Eu e o grupo que estava comigo, né? Então foram quase 4 horas para chegarmos lá. E chegando lá, tivemos um momento ali, né? De busca ao Senhor, de agradecimento. E, em cada momento, o que me chama muita atenção, Lica, é que em cada momento nesses lugares que a gente visita, lá em Israel, e que esses lugares foram lugares bíblicos, aí sempre te traz a memória, né? É, Tudo que ali aconteceu. Porque para Deus não existe época nem tempo, porque ele é atemporal, ele é eterno, né? Então, então a gente sabe que o que aconteceu ali na época de Moisés, para Deus é como se fosse o dia de ontem, né? Que pode acontecer isso, naquele gente. dia, né? Mas era marcante, né? Muito choro, cada pessoa vivendo ali a sua experiência, muitas pessoas que chegaram ali com um objetivo, né? Eu vou Sim. subir, né? Porque o Sinai e, e uma coisa assim que me marca muito, me marcou, né? Na subida ao Sinai, porque quando a gente olha na experiência de Moisés, Deus só permitiu Moisés subir, né? Então só Moisés subiu. Até Josué, né? Foi. Josué ficou no meio do caminho, Ficou no né? meio do caminho, mas quem chegar, Deus só permitiu Moisés chegar no cume do monte, né? Então teve até uma experiência que ele ficou lá 40 dias, né? E 40 noites. E tanto que o povo disse: Olha, ele não vai descer mais, não. Bora dar um jeito aqui, fazer um outro Deus, tal, aquela coisa toda. E aí aquele episódio fatídico, né? De eles terem feito um Sim. bezerro de ouro. Mas o que me chama a atenção é que Moisés só ele subiu. E hoje Deus É, nos dá a graça, a permissão de de subir, de estar no subir. mesmo monte, no mesmo lugar,
aonde o Senhor desceu, aonde o Senhor falou, onde ele escreveu com as suas próprias mãos, né? E deu ao homem a tábua, né? Da lei, a palavra. Então isso é algo assim que é Como é, impressionante né? demais, né? Como é que não. É, Como é que não tem como não. não segurar a emoção, né? É assim, né? Toda pessoa tem sua fé, né? E tem algo que marca a vida dela, né? Como experiência de querer viver e tocar um pouco naquilo ali, né? Hum, Então, assim, tá, se desafiar a fazer uma viagem dessa, eu nunca vi a minha ida para Jerusalém como uma viagem turística, sabe? é isso. Desde o momento em que isso brotou no meu coração, tanto assim que as meninas que ficavam comigo no quarto diziam assim: tem horas que você diz que umas coisas é lindas, a gente fica Uhum. procurando a beleza. Naquele lugar mesmo que fala da água, né? Que ele enche, acho que É, uma vez no ano. E logo em frente está o Mar Morto, então é um deserto e o mar lá ao fundo, né? é. E eu me lembro que eu disse assim, meu Deus, que coisa mais linda, Hermina. Eu, tudo, gente. Então, assim, é a perspectiva, né? De como, É, do olhar da pessoa em relação a isso, né? Quando a gente passa pelo Engedi, o próprio Mar Morto mesmo. Então, assim, é uma questão mesmo de visão espiritual também, né? De, verdade. de querer. É um, Eu sinto muita vontade, só para eu finalizar essa parte minha, de voltar em Jerusalém. Pense que é para cantar um louvor que eu acho muito. Eu acho que todos os louvores tocam na gente, né? Quando o Espírito Santo está ali. Mas tem um louvor, gente, que é, ele é tão profundo, simples e eficaz ao mesmo tempo, que é grande é o Senhor, né? sim. Então, quando vem no refrão diz: queremos o teu nome engrandecer e Agradecer-te agradecer por por tua obra sobre em nossas nossas vidas. vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és És o o Deus Deus eterno eterno sobre sobre toda toda a a terra terra e e céus. céus. Então, assim, meu Deus. Mas vamos finalizando, né? Que temos algum tempinho ainda. E antes de finalizar, dizer para vocês que nos ouvem que se você algum dia considerar possível ir a Jerusalém, vá. Mas se isso não for possível, você pode encontrar Jerusalém na Bíblia, Amém. principalmente no Novo Testamento. Amém. E aí, bispo, eu quero que você deixe agora aqui, né? Já é nosso finalzinho, temos Uhum. uns 10 minutos. Eu queria que o senhor falasse, né? Uma mensagem que linke Jerusalém ao grande Rei Jesus, né? Como eu falei há pouco tempo, né? O calendário, não tem como a gente fugir dele. Isso, isso. Estamos prestes a Semana Santa, a Páscoa. Muito pertinente esse podcast, né? Às vésperas da Páscoa. Verdade. Então, deixe para nós, né, uma mensagem que traga essas duas, a geografia e o dono dessa geografia, né? Isso. Que é Jesus Cristo. Ok, Vika. Então, a gente entende, né? Como eu falei aqui há pouco instante, a gente vê que Deus, ele tinha um plano, né? Que foi estabelecido desde o Éden. E dentro do propósito de Deus, ele, o plano dele incluía um povo, uma terra, né? Para que o autor da vida descendesse desse povo e andasse por essa terra. E esse povo é o povo de Israel, o povo judeu, e essa terra é a terra de Israel, né? E a sua capital, Jerusalém. Então, esse é o palco
do que a gente entende como a base da nossa fé. Então, você citou muito bem a Bíblia. Então, quando a gente vai para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente vê que tudo está inserido nela, né? Eu estava vendo o ex-ministro o nosso ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, ele falando nos Estados Unidos, o chamado Vale do Silício, né? Sim. Aonde é, acho que 80% das empresas de tecnologia que revolucionaram a Ó, forma, né, das pessoas viverem estão lá, né? Então, se hoje as pessoas, né, têm uma série de facilidades, né, desse mundo virtual que nós vivemos hoje, foram criados lá no Vale do Silício, né, lá nos Estados Unidos. Então, se hoje nós temos motivo assim de viver, de ter expectativa, de ter esperança, de acordar em meio a esse turbilhão que tanto tenta nos aprisionar, né? Diante dessa loucura desenfreada, dessa violência, né? Que está praticamente imperando. A gente olha hoje uma criança, um jovem, a gente fica até preocupado, né? Porque olhamos o cenário e vemos um sim. cenário extremamente sombrio, mas, no entanto, quando a gente se depara com a palavra, com a Bíblia, né, a gente vê saltar nos nossos olhos um Deus que ele não está, de alguma forma, preso a nenhuma dificuldade, né, seja ela do ponto de vista regional, local, né, ou seja lá qual for a situação social, não tá, porque ele é o Senhor de tudo e de todos, né? Então, a Bíblia nos leva a olhar esse cenário, né? Olhar que desse lugar nasceu a pessoa mais importante do planeta, né? É, é, quando você me perguntou, né, o lugar que mais me marcou, foram vários, né? E a gente não pode esquecer do Jardim do Túmulo, né? Sim. Porque no Jardim do Túmulo é a maior A expressão, ressurreição, né? na verdade, da ressurreição. Então, a gente chega lá no túmulo, aonde Vazio. Jesus foi sepultado por 3 dias, e a gente vê a frase na entrada do túmulo: Ele não está aqui, Aqui. que foi a mesma palavra que o anjo falou para Maria, né? Porque buscar dentre os mortos aquele que Tá vive, né? vivo. Então, alguém que viveu, nasceu, cresceu, desenvolveu todo o seu ministério, que hoje é base da minha, da sua, né? Até do nosso amigo também ali, da nossa fé. A gente não poderia hoje estar falando de Jesus, que ele viveu, que ele nasceu, né? Que ele caminhou entre nós, que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e para onde ele vai voltar se não tivesse, né, esse lugar que o Senhor mesmo estabeleceu para ele, né? Sim. Então, quando Deus chama Abraão, ele diz: Em ti serão benditas toda a família da terra. Sai da sua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Então, Deus ali, quando chama Abraão, em Gênesis 12, o Senhor já faz de Abraão o início do que hoje nós vemos se concretizar, né? Se cumprir na pessoa do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele é, ele é a pessoa mais importante, né, para nós que cremos, que somos cristãos, né? E, e você falou assim do quanto que esse lugar, né, é tão especial, que simplesmente as 3 maiores religiões, né, É, sim. é, exatamente, ela tem o olhar voltado para lá, Pra né? lá. Então, assim, por isso a gente vê, né, o quanto que de alguma forma isso é muito especial para nós, né? Incrível, né? Que eu que vejo, né? Alguns vídeos da Aline, principalmente, ela diz: Aqui, esse lugar é tão especial que aqui essas três religiões convivem, Sim, né? De forma natural. Tem ali os muçulmanos, tem os judeus,
e tem Os os cristãos. cristãos, né? É. Né? Que a Igreja Católica, né? Que é Uhum. descendência, que vem ali primeiro os bizantinos, aí vem a Aham. católica, que hoje tem ali gerencia vários pontos ali, né? Como a gente estava lá nas bem-aventuranças, tivemos que sair rápido, que eles iam fechar para o almoço, você lembra? Lembro, Eu lembro. digo, meu Deus, logo agora que eu estou começando a orar assim, e a gente tem que sair tão rápido, né? É, Porque da administração, mas eles conseguem conviver naquele lugar ali de uma forma mais organizada, né? Não vamos dizer harmônica, mas pelo menos organizada. isso. Bispo, eu quero assim já de antemão te agradecer, viu? Agradecer pela sua vida, pela sua disponibilidade, pela sua confiança, né, de vir aqui nesse Oh, lugar chamado podcast Mulher Direcionada, mas que é para todo mundo, né? Esse Mulher Direcionada é algo assim que nasceu para direcionar mulheres para um novo mover. E assim, né? Os livros estão aqui, eu vou te presentear aqui com um, oh, né? obrigado, amiga. Então, O Leveza de Ser é um livro que traz uma perspectiva de vida, de identidade resgatada segundo a Bíblia. Então, é um livro, se você quiser presentear alguém, eu te aconselho, Opa, viu? muito obrigado, Então, amiga. eu te dedico esse livro, Oh, viu? Que Deus abençoe. amém. E muito obrigada, viu? Espero poder te trazer aqui outras vezes, que eu tenho certeza que o pessoal vai querer. Oh, que bom. Para fazermos, né, outro momento. E só para encerrar aqui, gente, não pode deixar de ter uma palavrinha, né? Eu estou no limite, mas vou só citar aqui uns versículos do Salmo 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo monte. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Amém. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai sua face continuamente. Amém. E assim a gente encerra esse podcast, Eu quero né? também agradecer, Dica, por esse convite, né? É minha primeira Amém. experiência. Eu até falar, comentar com ela assim, olha, eu vou ficar nervoso lá, que eu nunca vivi Vai. assim, né, em um estúdio gravando, mas foi muito bom, né, tudo que nós Obrigada. conversamos aqui. Quero agradecer por esse Amém. convite, por essa consideração, né? Eu sei que tem assim milhares de pessoas que dão um show sobre esse tema e muito Ah, obrigado. Que Deus te abençoe. Quero amém. agradecer a minha família, né? Minha esposa, meus filhos, aos meus pastores, meus apóstolos, a minha igreja e dizer para todos, né, que em outubro nós estaremos com a caravana Subindo subindo a Jerusalém. Jerusalém. Queremos convidá-los a estar conosco, que com certeza vocês vão viver uma experiência indescritível estarem lá. Pronto, se você quiser ir para Jerusalém, fala aí, ó, nos comentários ou vai lá na minha rede, eu sou Isso. Marli Albuquerque, que eu mando vocês o contato do bispo para vocês estarem voando com ele e com certeza eu quero estar lá, Amém, com viu? certeza. Com a câmera aqui, gente, e assim eu encerro esse primeiro episódio de 2025, podcast Mulher Direcionada com Marli Albuquerque, e hoje foi uma honra receber o Bispo Newton. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Até lá. Amém.